Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé PR Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber as novas notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar mais pessoas com uma boa reflexão acerca da palavra de Deus. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus continue abençoando de um modo muito especial, fortalecendo, guiando pelo Espírito Santo e que cada dia mais você possa crescer no conhecimento da palavra de Deus para interpretá-la de forma que ela seja útil, viável, colocada em prática na sua vida para que as bênçãos de Deus te alcance a sua família e todos aqueles que você ama e tem colocado diante de Deus em oração. Também que os seus sonhos, projetos sejam realizados segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. É desta maneira que nós nos entregamos a Deus, confiamos no Senhor, sabendo que em Cristo Jesus, que intercede por nós no santuário celestial, e pelo Espírito Santo que habita em nós e nos guia como filhos de Deus, nós seremos cada dia mais que vencedores. Cada dia nós vamos superar as nossas adversidades, os nossos obstáculos, porque sabemos que Deus está cuidando de nós. E é esta perspectiva que nós temos que ter todos os dias acerca de Deus, acerca de nós, acerca das nossas condições humanas, da nossa vida, como você tem olhado para si mesmo dentro da sua perspectiva humana, da sua relação de fé, aquilo que você acredita de si mesmo. Sabe que nós temos muitos problemas que nós mesmos criamos por crenças limitantes no nosso modo de pensar, no nosso modo de ser, diante daquilo que somos inseridos enquanto família, enquanto sociedade, naquilo que nós deixamos que o outro construa em nós e que nem sempre condiz com a verdade. É por isso que quando nós tratamos do tema autoestima, nós temos que observar principalmente a maneira que estamos interpretando a nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? Como você se interpreta? Como Deus olha para você? Como as pessoas interpretam você? Porque é claro que Deus tem uma percepção, uma visão absolutamente íntegra e correta daquilo que nós somos. Deus sabe quem eu sou, sabe o meu potencial, as minhas limitações, os meus problemas, as minhas adversidades. Ele sabe também aquilo que eu tenho de bom, aquilo que já foi transformado e aquilo que ele criou em mim, sendo eu criado à sua imagem e à sua semelhança. Então, é claro que existe o bem de Deus dentro de mim, mas também existe a corrupção do pecado em mim. E é desta maneira, compreendendo com clareza quem eu sou, que eu vou tratar desta questão da autoestima. E é isso que você tem que fazer com você também. É isto que todo indivíduo tem que fazer consigo mesmo. Nós temos que nos conhecermos para que, através do autoconhecimento, nós saibamos quais são os nossos limites e os nossos potenciais. Você consegue perceber quais são os seus potenciais? Quando nós usamos a expressão autoestima, o que é autoestima? O que é você ter uma pessoa em estima? Uma pessoa em que você observa a maneira agradável que ela é, o que ela tem de melhor. Uma pessoa estimada é uma pessoa agradável, é uma pessoa que você ama, é uma pessoa que você gosta, uma pessoa que é estimada por você, é uma pessoa agradável para a sua convivência. E nós temos que ser estimados por nós mesmos.
muitas vezes isto acaba sendo comprometido pela influência externa que nos leva a observar muito mais o negativo de nós mesmos do que o potencial positivo. É por isso que nós temos que pensar a respeito da nossa autoestima, daquilo que realmente nós somos, com sabedoria, com discernimento e observar as nossas limitações e observar também os nossos problemas pessoais, as nossas crenças limitantes, né? Isto também não é um problema. Quando nós identificamos os nossos limites e os nossos potenciais, aí sim, verdadeiramente, nós podemos tomar as decisões de como agir, até onde nós podemos agir, até onde nós podemos prosseguir dentro da capacitação que nós temos e do dom que Deus tem dado a cada um. Somos seres completos na estrutura física e na estrutura espiritual, mas estamos desenvolvendo ambas as capacidades espirituais e físicas, e assim vamos aprendendo cada dia, dia a dia, vamos aprendendo mais para vivermos segundo a vontade de Deus em nós. Vamos nos conhecendo, crescendo, amadurecendo e buscando conhecimento cada vez maior, para que, conhecendo a nós mesmos, nós possamos, de fato, compreender e colocar em prática toda a nossa potencialidade. Autoconhecimento, autoestima é importante que todo ser humano compreenda o que é isso. A autoestima, a estima por si mesmo, a estima por si próprio. Como você tem observado a sua estima acerca de você mesmo? Se você fosse descrever o seu caráter, a sua personalidade, a sua pessoa, quem é você para você mesmo? Você já fez esse exercício de se autodefinir, de você olhar para si mesmo e descrever quais são as suas características, né, principais, qual é o bem que há em você e quais são as suas limitações, como você se vê dentro da autoestima. Nós temos que compreender que quando nós estamos nos conhecendo, mesmo aquilo que nos limita, necessariamente não é negativo. Mesmo aquilo que pareça ser muito negativo, porque nós não conseguimos realizar, não conseguimos fazer, muitas vezes está dentro das nossas limitações humanas, que para cada um é diferente. E o fato de eu ser diferente do outro não me torna inferior ao outro, não me torna mais incapaz que o outro. Na verdade, somos simplesmente diferentes. E essa diferença deve ser considerada quando nós tratamos de autoestima. Fazemos coisas diferentes, falamos diferentes, pensamos de maneira diferente, mas isto não quer dizer que um é superior ou inferior ao outro, quer dizer apenas que é diferente. Um tem habilidade para dirigir, o outro tem habilidade para cozinhar, o outro tem habilidade com cirurgias médicas, outros têm habilidade com música para determinados instrumentos, alguns para piano, outro para violão, outro para violino, outro para instrumentos de sopro. Cada um tem uma habilidade diferente e consegue desenvolvê-la de maneira diferente. E a beleza da vida está exatamente aí. Quando nós juntamos a diferença dentro do que cada um faz de melhor, nós temos uma orquestra maravilhosa dentro da poesia da vida. Nós temos uma orquestra regida por Deus, que capacita e oferece o dom particular a cada um. O Deus que conhece você, conhece o seu potencial, conhece aquilo que você é capaz de fazer de melhor, aquilo que você realmente vai se sentir realizado.
Então, busque este autoconhecimento, essa autocompreensão. Nós temos o texto do profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante, nós temos a visão de Isaías a respeito dos seres celestiais. E quando Isaías vê os seres celestiais, ele vê uma perfeição que ele não tem e ele também observa a si mesmo e observa as suas falhas, os seus erros, as suas limitações. E a sua autoestima acaba sendo reduzida e ele fica muito incomodado com isso. Então, em Isaías 6, capítulo 4, capítulo 6, versículo 5, quando Isaías, depois de ter essa visão sobre os seres celestiais, quando chega no versículo 5, Isaías diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Observe o que Isaías está falando. Ele sabe quem ele é e ele fala: ai de mim. Ai de mim é a expressão de uma pessoa que olha para si mesmo e destaca os seus próprios defeitos, as suas próprias limitações. E ele fala: ai de mim, eu sei quem eu sou. Eu sou uma pessoa impura, habito no meio de um povo impuro e eu, mesmo assim, eu vi o Senhor. Eu tive uma visão a respeito de Deus, a respeito do Senhor, a respeito dos seres celestiais. Mas quando nós nos reconhecemos nas nossas limitações, nas nossas dificuldades e queremos avançar, Deus sempre proporciona, de alguma maneira, que nós sejamos tocados, que nós sejamos curados para poder prosseguir. Deus restaura a nossa autoestima, mostrando o nosso potencial, aquilo que nós podemos fazer de melhor, mesmo com as nossas limitações, com os nossos erros, com os nossos problemas, com as nossas imperfeições, porque todo ser humano é assim. Ele pode observar pelo viés da potencialidade o que faz de melhor. Certamente em você existe algo que você faz de melhor. É uma potencialidade de um dom capacitador que Deus colocou em você. Então você deve se observar, você deve ter a consciência de que há, de fato, algo bom em você e recuperar esta autoestima pelo toque de Deus na sua vida, assim como ele fez com Isaías. No versículo 6, ele fala assim: Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Observe aqui que Deus ele está restaurando a autoestima de Isaías, vendo realmente aonde estavam os problemas, o problema que ele mesmo declara, ele declara diante de Deus: eu sou uma pessoa de impuros lábios que habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, existe impureza no meu pensamento, porque afinal de contas, a boca só fala, né, do que a mente está cheia. Então, quando ele coloca eu sou uma pessoa de lábios impuros, é porque passava impureza na sua cabeça, na sua mente, a impureza a respeito da vida, a respeito daquilo que é depreciativo, aquilo que é negativo, aquilo que vai limitar uma pessoa, não deixando ela produzir o que há de melhor nela para o bem de todos. Então, quando Isaías tem essa visão a respeito de Deus, ele fala: olha, eu estou vendo algo que é perfeito, mas eu me conheço.
eu sei que eu sou uma pessoa impura, habito no meio de um povo impuro, eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas limitações. E ao confessar qual é o seu problema, ao confessar quais são as suas limitações, Deus envia um ser celestial. Aqui no texto, no versículo 6, fala que é um serafim, e este serafim, ele vem e pega uma brasa do altar de Deus, né, como uma representação de purificação, e toca nos lábios de Isaías, purificando-o. E é desta maneira que Deus faz espiritualmente conosco. Ele toca no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, para que nós possamos ter uma perspectiva verdadeira e fiel daquilo que nós somos. Nós temos problemas e limitações, sofremos adversidades, mas também temos muitas coisas boas, muito potencial, muito a ser transformado e transformador dentro de nós, para que nós possamos viver em paz, harmonia, para que nós vivamos bem. É só nos colocar diante de Deus, como Isaías se colocou, confessar o seu problema como ele confessou. Eu sou uma pessoa que tenho lábios impuros, habito no meio de um povo que tem impuros lábios, e eu preciso ser transformado. Quando eu aceito a transformação, eu tenho que permitir que Deus me guie. Se eu habito no meio de um povo de pessoas que estão prejudicando a minha moral, o meu caráter, a minha autoestima, a minha ética, o meu compromisso espiritual, então eu tenho que sair do meio deste povo que está me prejudicando. Se eu estou trazendo para a minha mente, para os meus pensamentos, aquilo que vem depreciar, aquilo que vem ser estritamente negativo, aquilo que vem me colocar numa situação de incômodo e de perda da autoestima, então eu tenho que parar de dar ouvidos a quem está falando mal de mim. Eu tenho que parar de dar ouvidos ao que está me depreciando. Eu tenho que parar de ouvir aqueles que estão me trazendo este mal de tal forma a ponto de eu depreciar a mim mesmo. Então, nós temos que ter essa consciência, essa coerência e observar onde eu estou inserido, com quem eu estou andando, com quem eu estou falando, o que eu estou vendo, porque aquilo que está me fazendo mal deve ser retirado do meu convívio, do meu pensamento, da minha visão, da minha mente, porque se eu continuar dando ouvido, se eu continuar inserido num contexto negativo, a minha autoestima sempre vai ser negativa, sempre vai ser baixa e cada vez menor. Eu devo me permitir que Deus me mostre aquilo que está de errado na minha vida, nos meus relacionamentos, no meu convívio social, nas minhas atitudes diárias, nas minhas escolhas, desde as mais simples até as mais complexas, porque tudo aquilo que está me trazendo prejuízo deve ser retirado da minha vida com sabedoria, com discernimento, para que também não me traga prejuízos ainda maiores. E como que eu vou saber disso? Do jeito que o texto fala. Quando Deus tocar em você, quando você se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, tocado por Deus e manter o foco nos ensinos de Jesus Cristo, seguindo a sua palavra e os seus mandamentos, realmente você vai ter uma transformação tão grande de vida que você vai compreender qual é o seu verdadeiro potencial, até onde você pode alcançar o que realmente você deve fazer. O texto aqui, ele fala no versículo 8 que quando Isaías tomou consciência, né, das suas limitações, buscou a santificação, buscou a transformação, buscou a purificação, e agora ele vai restaurar
a sua autoestima de tal forma que no versículo 8 o texto diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Observe o que aconteceu. Isaías, que estava neste momento com uma baixa autoestima e tendo uma perspectiva da realidade que ele precisava ser transformado, purificado nos seus pensamentos, na sua linguagem, né, no seu relacionamento social, porque ele estava no meio de um povo impuro e deveria sair dali. Ao ser purificado, santificado por Deus, Deus mostra a ele as suas potencialidades e a sua capacidade, a ponto de quando Deus fala: eu tenho uma missão e eu preciso de alguém que eu envie para cumprir a missão, para pregar o evangelho, para trabalhar no meu reino. E aí Isaías fala: eu posso ser essa pessoa. Agora Isaías está vendo o seu potencial. Ele retoma a autoestima, ele sabe quem ele é e o que ele pode fazer. Ele sabe que quando ele foi tocado pela purificação do Senhor, a autoestima dele foi restaurada de tal maneira que ele fala: pode me enviar, eu sou capaz de fazer. Deixe o Senhor tocar em você, na sua vida, na sua mente, no seu coração, nos seus relacionamentos sociais. Aquilo que você tiver que deixar, aquilo que você tiver que abandonar, abandone, deixe aquilo que está te prejudicando, afaste-se daquilo que está trazendo um prejuízo para o seu emocional, para o seu psicológico, para a sua autoestima, aquilo que está prejudicando a sua espiritualidade com Deus, está prejudicando o seu núcleo familiar. Deixe Deus santificar, purificar, afaste-se daquilo que está te fazendo mal. E deixe Deus cuidar de você, restaurar o seu potencial, restaurar a sua autoestima, a ponto de você virar para Deus e falar: Deus, e falar: Deus, eu estou pronto agora. Você pode me enviar para qualquer missão, porque eu conheço o meu potencial. Eu sei que eu vou dar conta, porque o Senhor me restaurou. Se permita fazer desta maneira, se permita se colocar nas mãos de Deus, de modo que Ele restaure a sua autoestima, o seu potencial, a sua autoconsideração naquilo que você faz de melhor, e você vai ter paz, harmonia, felicidade e vai viver de uma maneira muito mais tranquila pelo poder de Deus em sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus eu peço que o Senhor continue nos conduzindo segundo a sua palavra, que estejamos sensíveis à tua voz e que sejamos cada dia mais restaurados pelo Senhor e pelo teu poder, pelo toque das tuas mãos em nós. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que precisam restaurar a sua autoestima, todos aqueles que precisam conhecer o seu potencial, aquilo que o Senhor colocou neles de melhor. Nós te agradecemos pelos cuidados e bênçãos, colocamos nossas vidas em tuas mãos, pedimos que nos santifique, nos purifique e permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus.